Todo o povo de Deus diz amém, Jesus. Nós queremos saudar aqueles que nos assistem pela televisão, pelo programa Tempo de Restituição. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Salmo de número 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda não é a mensagem, viu? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você está feliz nessa noite? Está feliz? Diga, eu estou feliz. Pergunta para a pessoa do seu lado se está feliz. Diga assim: mande a tristeza embora, porque onde é o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Glória a Deus. Mas aproveitando que os irmãos já pegaram sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 14, uma rápida palavra para a nossa meditação. Nós vamos participar da mesa do Senhor. É noite de festa, noite de alegria, noite de comunhão. Evangelho de João 16, do verso 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Meus irmãos, estas palavras que nós lemos no Evangelho de João, capítulo de número 16, assinalam as últimas palavras que Jesus estava dizendo aos seus discípulos aqui na face da terra. Alguns dias atrás eu estava ministrando a palavra de Deus, estava falando sobre um assunto interessante. Se você tivesse a oportunidade de saber o dia da tua partida, quais seriam as tuas últimas palavras? O que você diria para as pessoas que você ama nos teus momentos derradeiros? O Evangelho segundo João marca as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Ele amou estes homens de todo o seu coração. Foram seus amigos, foram seus companheiros, foram seus discípulos. Foram 3 anos e meio de caminhadas, grandes alegrias, grandes momentos vividos juntos, momentos em que esses homens viram a glória de Deus manifesta na vida de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Homens que estiveram presente a grandes milagres, que assistiram à manifestação do poder de Deus. Alguns deles estiveram presentes no Monte da Transfiguração, quando viram Jesus no seu esplendor e na sua glória. Mas também com Jesus Cristo, eles viveram momentos de perseguição, momentos em que os escribas, fariseus, muitas vezes acusaram, perseguiram ao seu mestre. Porém, estes homens sentiam prazer e alegria na presença de Jesus. A presença de Jesus junto deles significava proteção, significava segurança, significava alegria. Eles se sentiam protegidos, eles se sentiam em paz e seguros juntos do seu mestre. Mas Jesus sabia que o seu ministério terreno estava chegando ao fim. Ele sabia que vivia nesta terra os momentos derradeiros da sua vida, e o que aguardava os seus apóstolos eram momentos difíceis. Jesus seria preso, seria julgado injustamente, pendurado no madeiro. Ele iria para os céus e eles ficariam neste mundo, que nós sabemos ser um mundo vil, um mundo difícil, onde nós estamos.
Portanto, Jesus está aqui orientando os seus discípulos, está confortando os seus corações e está preparando os seus corações para aquilo que havia de vir. Mas nesse texto ele faz a estas pessoas que ele amou de uma forma tão extraordinária, uma promessa maravilhosa. Ele disse que iria para os céus, ele disse que não estaria com eles de corpo presente aqui na terra, mas que não os deixaria órfãos, que não os deixaria sozinhos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar um orfanato e falar com crianças que perderam seus pais, muitas vezes em tragédias, em acidentes, por enfermidades ou tantas coisas mais. O Dia das Mães se aproxima e você que tem o teu pai, a tua mãe, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus por este grande privilégio. Como é triste nós vemos uma criança abandonada, desamparada, onde a sociedade pode se esforçar para suprir as suas necessidades, mas eu creio que é muito difícil preencher este vazio da ausência do pai, da ausência da mãe. E Jesus estava dizendo aos seus discípulos que não estaria mais com eles, mas estava deixando também a eles uma promessa extraordinária de que ele enviaria o Consolador. Amém? Os fatos, como Jesus narrou, se sucederam. Ele foi preso, ele foi ao Calvário. Os seus apóstolos viveram dias de medo, viveram dias de incerteza, estavam ali fechados no cenáculo, amedrontados, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. E quando ele chegou no meio deles, ressurreto, saudou-os dizendo: a paz seja convosco. Não a paz que o mundo conhece, mas a paz que vem dos céus, a paz que vem de Deus. Não a paz que significa ausência de lutas ou tribulações, mas a paz que nos dá a segurança de que mesmo quando estamos enfrentando lutas e dificuldades, não estamos sozinhos, porque o Consolador está conosco. Amém? A paz maravilhosa que vem de Deus. Mas, meus irmãos, Jesus ainda passa aqui sobre a face da terra cerca de 40 dias. Ele se manifesta aos seus apóstolos, ele se manifesta a cerca de 500 pessoas, mas chega o dia que ele subiria para o Pai, em que ele iria subir aos céus, e assim acontece. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz que ele estava ali em Betânia, ele estava ali conversando com os seus apóstolos, e de repente os seus pés começam a se desprender desta terra, ele começa a subir, e aqueles homens vão acompanhando a sua ascensão, a sua subida, e de repente ele é ocultado ali pelas nuvens, e aqueles homens ficam ali pasmos, boquiabertos, mas dois varões se apresentam ali e dizem: varões galileus, por que estáis olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia há de voltar para buscar o seu povo, um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Você está esperando este dia? Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. É promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas eu creio que Jesus fez muita falta para os seus discípulos. As suas palavras, a sua presença, os seus ensinamentos, os milagres que ele realizava, aquilo que ele fazia, os momentos que ele compartilhava com aqueles homens, certamente faziam falta na sua vida. Porém, eles estavam aguardando a promessa de que o Consolador viria. Cerca de 120 pessoas, perseverando em oração ali no cenáculo, esperando a promessa da vinda do Consolador. Eles sabiam que sozinhos eles não venceriam as dificuldades deste mundo, não venceriam as perseguições que estavam por vir, os momentos difíceis que iriam chegar. E a palavra de Deus nos diz que estava chegando o momento do Pentecoste, onde judeus de várias partes do mundo peregrinavam para Jerusalém. E quando aquelas 120 pessoas, perseverando unânimes em oração, estavam ali buscando e aguardando a promessa do Senhor, a palavra de Deus nos diz que de repente um vento veemente e impetuoso encheu aquele lugar. Eles ficaram assombrados com aquele som potente de um grande vento que entrou naquela sala.
E a palavra de Deus nos diz que eles viram uma nuvem de fogo naquele lugar, e aquela nuvem repartiu-se como línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e eles foram tomados de uma alegria extraordinária, eles foram tomados de um poder sobrenatural, e aqueles homens, aquelas mulheres agora começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falassem. E ali em Jerusalém havia então pessoas de várias partes do mundo, partos, medos, elamitas, e aqueles homens diziam: o que quer isto dizer? Porventura não são esses varões homens incautos, homens sem cultura, mas nós os ouvimos falar na nossa própria língua. Será que porventura estes homens estão cheios de mosto, estão cheios de vinho? Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, pega a palavra e diante daqueles homens com autoridade ele diz: nós não estamos embriagados, não estamos cheios de mosto ou de vinho, mas o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus, anunciada pelo profeta Joel, que disse: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro ali se levanta com autoridade, anuncia a Jesus Cristo como o Messias, e ali cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo, entregam o seu coração a Ele e perguntam: varões irmãos, o que poderemos fazer para ser salvos? E o apóstolo Pedro diz: creiam no Senhor Jesus e sejam batizados para receber a salvação. Meus irmãos, nós sabemos que a dispensação da lei, ela foi marcada por uma grande mortandade. Quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés ali no Sinai, aquele povo estava ali cultuando a um ídolo, e a ira de Deus veio sobre aquele povo e milhares pereceram ali. Mas quando foi inaugurada a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, ela foi inaugurada com batismo no Espírito Santo, com manifestação do poder de Deus e com salvação de almas. E nós somos privilegiados porque vivemos na dispensação do Espírito. A partir daquele dia, o Espírito de Deus, que vinha esporadicamente sobre alguns homens, revestindo-os de poder e capacitando-os para missões específicas, agora estava sendo derramado sobre toda a carne. E o Espírito de Deus tem agido ano após ano, dia após dia. E qual é a ação do Espírito de Deus? O Espírito de Deus não entra na vida de uma pessoa sem ser convidado, mas o Espírito de Deus nesses 2.000 anos tem trabalhado através de eventos, através de circunstâncias, na vida destas pessoas, na vida da humanidade, para aproximar o homem de Deus e para aproximar Deus do ser humano. Nós observamos quantas pessoas que muitas vezes vivendo de uma forma dissoluta, que muitas vezes vivendo uma vida de pecado, que muitas vezes afastado de Deus e sendo considerados escória pela sociedade, marginalizados. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, e o Espírito de Deus, Ele trabalha na humanidade, Ele trabalha nos corações para trazer a revelação bendita de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quantos têm sido arrancados das garras de Satanás, quantos e quantos têm sido transformados pela ação do Espírito de Deus, quantos têm tido a história da sua vida transformada pelo poderoso poder, pela poderosa ação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito de Deus tem batido a porta dos corações, o Espírito de Deus tem constrangido os corações e tem procurado levar o homem ao arrependimento, tem procurado levar o homem a abandonar os seus maus caminhos, a abandonar a iniquidade. Mas é interessante quando muitas vezes as pessoas endurecem o seu coração à ação do Espírito Santo, quando muitas vezes se fecham no seu mundo e muitas vezes mesmo vivendo afastados de Deus, nas dificuldades, nos problemas, mas um coração endurecido ao Espírito de Deus. A
palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ali eu entrarei, farei morada e cearei com ele e ele comigo. Então o Espírito de Deus, ele tem batido a porta dos corações. Eu lembro o testemunho de um irmão que há muito tempo atrás estava conversando comigo. Este homem era um homem prisioneiro, escravo do alcoolismo. Um homem que teve a sua vida destruída por causa da bebida. Não tinha família, vivia de migalhas, na miséria, uma vida miserável. Mas este homem ansiava em ter um encontro com Deus, em ter uma transformação na sua vida. Ele conta que um dia, no meio de um barracão de pessoas que catavam papéis nas ruas e de uma forma digna, tentavam ali obter o sustento e o pão de cada dia, ele acordou uma determinada noite naquele barracão escuro, olhou para toda aquela miséria, olhou para toda aquela pobreza e lhe disse: meu Deus, mas o que é que eu estou fazendo nesse lugar? O que é que eu estou fazendo na minha vida? E naquele momento o Espírito de Deus iluminou o seu coração, abriu o seu entendimento e mostrou para ele que existe um caminho melhor. Existe uma oportunidade de mudança, existe uma oportunidade de transformação. E aquele homem, no meio de toda aquela miséria, aquela humilhação, ele tomou uma decisão de permitir que o Espírito de Deus começasse a transformar a sua vida. Gradativamente, o milagre começou a acontecer. Ele foi sendo liberto da escravidão do vício, ele foi saindo daquela miséria, ele foi mudando o seu comportamento. Deus deu a este homem uma família, Deus abençoou este homem na sua profissão, Deus trouxe este homem à casa de Deus, ele tornou-se uma testemunha de Jesus, o seu coração foi transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Ele nos contava que um determinado dia ele passava por uma praça com a sua bicicleta, ele estava cantando um hino de louvor a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade de ir pela manhã para o seu trabalho. Mas quando ele atravessava aquela praça, o Espírito de Deus traz algo à sua memória e diz a ele: você lembra quantas noites você dormiu ao relento nos bancos desta praça? Mas saiba que eu transformei a tua vida. E aquele homem dobrou os seus joelhos ali em meio a lágrimas. Ele agradeceu a Deus pelo milagre e pela transformação que o Espírito de Deus realizou na sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Eu creio, meus irmãos, que assim como este homem, talvez nós tenhamos muitas pessoas aqui nesta noite. Pessoas até que se envergonham do que era o seu passado, das coisas que faziam, das atitudes que tomavam antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de ser transformados pelo poder de Deus. Quantas pessoas foram libertas do adultério, quantas pessoas foram libertas da prostituição, quantas pessoas foram libertas de uma vida de vícios, de mentira e de escravidão. Por quê? Porque Jesus não nos deixou desamparados e sozinhos, mas porque o Consolador está presente neste mundo e porque Ele tem batido a porta dos nossos corações. Se você já recebeu este milagre na tua vida, não esqueça jamais de agradecer ao Senhor, porque não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso próprio merecimento, mas sim pela infinita misericórdia e graça do nosso Deus. Mas, meus irmãos, será que a obra do Espírito Santo termina quando alguém entrega o seu coração a Jesus? Será que a obra do Espírito Santo termina quando alguém confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Na verdade, naquele momento esta obra está apenas iniciando, esta obra está apenas começando, e dentre as ações do Espírito de Deus, nós vemos que Ele foi enviado a esta terra, que Ele está aqui presente para consolar os nossos corações. Meus irmãos, quantos momentos de luta nós atravessamos, quantas dificuldades, quantas vezes barreiras se levantam, quantas vezes a tristeza, a depressão bate a porta do nosso coração. E você me diz: mas pastor, pode um crente ser assolado pela depressão?
Um crente também é um ser humano, também tem uma natureza carnal, também tem um coração que pulsa dentro do seu peito e tem sentimentos e emoções. Mas no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, está escrito: então vereis a diferença daquele que teme ao Senhor e aquele que não teme. E eu quero te dizer que vale a pena servir ao Senhor, porque quando você derrama as tuas lágrimas, o Espírito de Deus está presente para confortar o teu coração, para enxugar as tuas lágrimas. E muitas vezes quando você está a ponto de desistir, muitas vezes quando a luta se levanta de uma forma terrível na tua vida, aquela voz mansa e suave dentro de você diz: levante a tua cabeça e vá em frente, porque você não está sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso já fez um milagre na tua vida, porque as portas vão se abrir, as muralhas vão cair, você vai vencer, vai glorificar ao Senhor. E pode ser que o choro dure uma noite, mas a alegria vai chegar pela manhã. É a voz do Espírito Santo de Deus que nos anima, que nos consola, que nos conforta e nos fortalece. E se você entrou aqui nesta noite enfrentando grandes lutas, entrou aqui talvez desanimado, pensando em voltar atrás e desistir, a palavra do Senhor para você nesta noite é de que o Espírito de Deus está presente na tua vida para abrir portas, para te dar vitória, para te guiar e te levar de vitória em vitória. Mas, meus irmãos, a obra do Espírito Santo não é apenas a obra da consolação. A Bíblia diz que ele veio também para nos guiar por toda a verdade. Nós vivemos num mundo de trevas, de tantas heresias, de doutrinas, de demônios, onde pessoas muitas vezes emprestam a sua boca para falar coisas que afrontam a palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos numa situação em que não sabemos para que lado vamos, qual é a decisão que vamos tomar. Mas se você tem o Espírito de Deus habitando no teu coração, não temas, porque Ele vai te guiar por toda a verdade. Quando nós pedimos a sua orientação, quando nós pedimos a sua direção, Ele fala conosco, Ele testifica a palavra nos nossos corações. Nós vivemos dias em que o espírito da mistificação tem se manifestado para afastar muitas vezes as pessoas da sã doutrina e da palavra de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele deixou o Consolador para nos guiar por toda a verdade. A obra do Espírito Santo também é interceder por nós junto ao Pai Celestial. Ele é o nosso intercessor. Isso quer dizer que quando você está com os teus joelhos dobrados, quando você está abrindo a tua alma e o teu coração na presença de Deus, Ele toma as tuas palavras e Ele leva aos ouvidos do Pai Celestial. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente as nossas dores, Ele sente a nossa aflição e Ele leva a nossa dor, Ele leva a nossa aflição e a nossa angústia, intercedendo por nós junto ao Pai Celestial. E a obra do Espírito Santo também é revestir a sua igreja de poder e autoridade para levar o Evangelho, as boas novas da salvação e realizar a obra do Senhor. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, as hostes espirituais da maldade e os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Isso quer dizer que nós lutamos contra uma verdadeira hierarquia satânica, contra a hierarquia do inferno que se levanta contra nós. E se nós tentarmos lutar com as forças da nossa própria carne, seremos derrotados. Mas está escrito que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o Espírito de Deus quer te dar autoridade, o Espírito de Deus quer te dar poder para vencer todo o mal e para vencer as trevas. A igreja vitoriosa é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos mais e mais deste poder nas nossas vidas.
Nós precisamos mais e mais desta unção nas nossas vidas. Precisamos estar revestidos do Espírito Santo de Deus para vencermos o dia mau, para vencermos o dia de trevas que vem, para vencermos esse mundo e as lutas que se levantam contra nós. Eu creio que o Espírito de Deus está presente aqui nesta noite. Ele quer tomar a tua vida, Ele quer te revestir de poder. Talvez você tenha se sentido fraco diante das dificuldades. Talvez você esteja se sentindo fraco diante das lutas e problemas que vêm e tem se sentido pequeno. Mas irmãos, nós precisamos buscar este poder que vem do alto. E para finalizar, eu quero dizer também que a obra do Espírito Santo de Deus é santificar um povo escolhido por Deus, o povo que irá reinar com Cristo sobre a terra. Por isso, o Espírito de Deus trabalha nas nossas vidas, trazendo luz aos nossos corações, dissipando as trevas e nos separando deste mundo e seus valores, e preparando a igreja que irá encontrar o Senhor nos ares. A vinda de Jesus Cristo está próxima, mas o povo que vai subir é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, um povo purificado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé na presença de Deus. Levante as tuas mãos para o alto. Eu quero orar por você nesta noite. Mas vai pedindo: Espírito Santo, toma minha vida agora. Espírito de Deus, vem me fortalecer. Espírito de Deus, vem me renovar neste momento. Vem purificar a minha vida. Vem santificar a minha vida com os teus olhos fechados agora. Eu não sei qual é o aspecto da obra do Espírito Santo que você precisa nesta noite, mas Ele está aqui. Ele está aqui para responder a tua oração. Ele está aqui para consolar o teu coração. Ele está aqui para fortalecer a tua vida. Com os teus olhos fechados, vai buscando agora. Vai dizendo: Espírito de Deus, eu preciso de Ti. Renova minha vida, fortalece-me, Senhor, eu preciso de Ti. Você que nos assiste agora pela televisão também, busque o Espírito de Deus. Ele está presente aí com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sentimos a doce presença do Teu Espírito neste lugar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se preocupou conosco, porque o Senhor sabia que sozinhos nós não conseguiríamos vencer as lutas, as dificuldades, as adversidades que se levantam neste mundo. Mas o Senhor disse: convém que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo de Deus virá a vós, eu enviar-vos-ei e Ele estará convosco. Por isso, Senhor, nós estamos nesta terra, mas não estamos sozinhos, não estamos abandonados, porque o Teu Espírito está presente para confortar os nossos corações, para consolar os nossos corações, para nos guiar por toda a verdade, para nos fortalecer diante das lutas e dificuldades. Espírito de Deus, vem santificar a Tua igreja, vem santificar as nossas vidas, vem colocar em nós um desejo insaciável de nos aproximarmos do Senhor. Eu apresento a Ti, ó Pai, cada vida que aqui está, cada coração que tem sede de Ti, aqueles que nos assistem também pela televisão. Senhor, vem saciar a sede da alma e do coração. Nós queremos, Senhor, mais da Tua presença, queremos mais do Teu poder. Fortalece-nos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.